Vocês vão ter acesso a essa planilha, eu vou deixar ela disponível para vocês. E a primeira aba dela aqui, ó, embaixo, a aba é isso aqui, ó, para quem não tá acostumado aí com planilha de Excel. Então, a gente vai começar. A primeira aba dela é controle de vendas. Então, a gente vai vir aqui, vai colocar o ano e a gente vai começar por aqui. Como que a gente vai preencher ela? Vou começar por quem vai começar, depois eu passo para quem já tem loja. Para quem vai começar, lembra que eu falei com vocês lá no módulo de compras que o primeiro mês a gente precisa fazer uma provisão de vendas do quanto você pretende vender e que isso é só no primeiro mês, mas que não tem outra saída, a gente precisa ter uma provisão porque a gente não tem dados anteriores para a gente se basear. Então, de acordo com quanto você tem aí de estoque, que é o que eu sempre falo com vocês, não adianta também. Você tem aí um estoque hoje que o valor de venda dele é R$ 1.000 e você querer faturar 10.000. Não vai, esse estoque não vai se transformar em 10.000 de vendas. Então, precisa avaliar seu estoque, precisa avaliar o quanto você vai ter de dedicação, de horas, o quanto você está disposta a ir atrás, correr atrás e fazer a coisa acontecer, de energia, né? Então, precisa ter um objetivo. Você precisa colocar aqui quanto que você pretende faturar, que também a gente vai usar essa planilha depois para precificar. Então, você precisa lançar aqui quanto você pretende vender para que você possa precificar os produtos que vai chegar na sua primeira compra. Então, então você vai fazer essa análise e falar, não, eu pretendo vender aí R$ 2.000 no meu primeiro mês. Certo, então é R$ 2.000. Lógico que aqui, desses R$ 2.000, você não sabe exatamente quanto que você vai vender no dinheiro ou Pix, quanto que você vai vender no crédito à vista, quanto você vai vender no crédito parcelado e nem quanto você vai vender no cartão de débito. Cartão de débito, eu espero que nada para que você não pague taxa, que seja no Pix, mas, né, por algum motivo, às vezes pode ter. O que que você vai fazer? Você vai fazer uma suposição também do quanto você pretende vender. Então, desses R$ 2.000, quanto você acha que você vai vender à vista? Para vocês terem uma ideia, eu vou dar uma noção aqui para vocês. Lógico, que quer dizer que aconteceu assim comigo, que vai acontecer com vocês? Não. Mas para vocês terem uma ideia, mais ou menos 50% das minhas vendas era à vista. Então, eu vou jogar aqui que mais ou menos R$ 1.000 vai ser no débito ou em dinheiro. No crédito à vista, eu vou jogar aí uns R$ 300 no crédito à vista. Então, sobrou aqui, se eu espero vender R$ 2.000, R$ 700 no parcelado. Flaviane, por que que eu preciso lançar assim picadinho? Porque como a gente vai fazer uma provisão de vendas, a gente também vai fazer uma provisão de despesas variáveis. E para a gente fazer o cálculo de taxa de maquininha de cartão de crédito, a gente vai fazer baseado nessa provisão aqui. Então, a gente precisa fazer uma provisão também picada, não tem como lançar aqui só assim R$ 2.000. Precisa ser picadinho. Vocês vão entender daqui a pouco por que precisa ser assim. Lembra que eu falei que também a gente divide dessa forma também, para que a gente tenha um controle, entenda o que que a gente pode melhorar? Aqui embaixo mostra, ó, significa que se você vender dessa forma, 50% vai ser à vista, 15% vai ser no crédito à vista e 35% vai ser no parcelado. Seria lindo, né? Assim, né? Bem pouquinho no parcelado, a maioria à vista. Então, só para vocês terem uma ideia. Apresentando aqui a planilha para vocês, então vocês vão colocando aqui cada mês no seu lugar e no final aqui fica o resultado e aqui fica a porcentagem proporcional sobre as vendas. Então, é assim que vocês vão preencher. Flaviane, e se eu já tenho loja, como que eu vou preencher essa planilha? Então, se você já tem loja, espero que você já tenha esses dados aqui. Então, você pode vir aqui e já preencher, por exemplo, hoje já é o último dia de janeiro. Então, você pode vir aqui, assim que fechar a sua loja, e já lançar. Quanto que você vendeu no dinheiro e no Pix? Quanto você vendeu no crédito à vista? Quanto você vendeu no cartão de crédito parcelado? E se teve no cartão de débito, você vai lançar aqui, tá bom? Então, você vai preenchendo. De acordo, se você tiver dados do ano passado, você pode replicar, né, duplicar essa planilha e fazer os dados do ano anterior para você avaliar como que você estava o ano passado, como que estavam os seus resultados, porque aqui no final a gente vai ter essa resposta. Então, vai te ajudar bastante, ok? Certo. Então, agora a gente vai passar para a segunda aba, que é custo das mercadorias.
Começando aqui por quem vai começar a vender roupas infantis, a gente vai começar aqui colocando estoque. Isso aqui é valor de custo. Custo é quanto você pagou pelo produto. Custo, aqui ó, custo das mercadorias. Então, você vai começar agora em fevereiro. E aí você fez uma compra de R$ 1.000. Então você vai colocar aqui, ó, estoque inicial, R$ 1.000, que é o que você investiu para começar. Só que chegou lá no meio de fevereiro, chegou uma nova compra que você já tinha programado. E aí, essa compra, qual que é o valor de custo dessa compra? Ou seja, quanto você pagou para o fornecedor? Então, dia 15 de fevereiro, aqui a gente tem janeiro, vou continuar no exemplo de janeiro. Vamos supor que aí dentro de janeiro, você fez aqui uma compra de R$ 500. Aí você vai vir aqui e jogar a compra. Quando for lá dia 28 de fevereiro, que você for fechar o mês, você vai colocar aqui qual que é o valor de estoque final, de custo do seu estoque. Lembra que eu falei para vocês que um dos dados que eu ia precisar é o valor de custo do seu estoque, todo fechamento de mês? Então, essa aba aqui só vai ser preenchida no último dia do mês, depois do último dia do mês, né? Assim, para você fazer o fechamento do seu mês. Então, rodou lá em janeiro, você comprou dia 31 de janeiro. Chegou, deixa eu jogar aqui, ó, R$ 1.000 de produtos, deixa eu mudar. Você comprou, chegou dia 1º de fevereiro, R$ 1.000. Ah, não, tem que ser em janeiro, porque eu preenchi as vendas em janeiro, então tem que ser em janeiro. Então, dia 1º de janeiro, você comprou R$ 1.000 de produtos. Quando foi dia 15 de fevereiro, chegou mais R$ 500 de produtos. E hoje é 31 de janeiro. E depois das 6 horas, você olhou lá qual que é o valor de custo do seu estoque e o valor de custo, ou seja, somando todas as peças que você tem no estoque, quanto você pagou por cada peça. Sobrou lá um estoque, sobrou R$ 700 de custo de peças. Esse aqui é o valor de custo do seu estoque lá no dia 31 de janeiro, no final do mês, a hora que já finalizou as vendas, depois das 18 horas ali. Então, é assim. Ah, Flaviane, eu já tenho loja. Então, como que você vai preencher essa planilha? Hoje é dia 31, você vai colocar qual foi talvez se você já tinha loja, você não, se você tem que ver se você tem no seu sistema, qual que era o custo do seu estoque no dia 1º de janeiro. Precisa avaliar isso. Quando tem sistema, ele dá essa informação. Se você não tiver sistema, então você vai ter que começar a partir de fevereiro. Então, no dia 1º você vai somar hoje, depois que você encerrar suas vendas hoje, fechar a loja, tudo, qual que é o valor de custo do seu estoque hoje, vai colocar aqui o valor. Por exemplo, R$ 1.000. Quando espera passar um mês, quando for lá no dia 31, você lança, no dia 28 de fevereiro, você lança. Se chegou mais alguma compra ao longo de fevereiro, se não chegou, vai ficar em branco. Se chegou, você vai lançar aqui. E no dia 28 de fevereiro, quando você encerrar suas vendas, você vem aqui e lança qual que é o custo do seu estoque no último dia de venda. E aí, por que que eu preciso fazer isso, Flaviane? Que aqui ele vai fazer o cálculo de custo da mercadoria vendida. O que que significa isso? Que do que você vendeu, vamos supor que você vendeu isso aqui em janeiro, R$ 2.000. Desses R$ 2.000 que você vendeu aqui, as peças custaram, por exemplo, aqui nesse exemplo, R$ 800. Ou seja, você pagou R$ 800 e esses R$ 800 que você pagou se transformou em um faturamento de R$ 2.000. Então, ele vai calcular quanto custou cada peça que você vendeu. É isso. Então, é que ele já faz esse cálculo para você não ter que fazer isso na mão. Então, ele já dá esse resultado. Então, se você já tem loja, e se você tem esse custo, né, inicial, qual que era o valor do seu estoque no dia 1º de janeiro, você vem aqui, coloca qual que era o custo, coloca se chegou alguma compra durante esse mês e coloca hoje, depois das 18 horas, no último dia do mês, depois do expediente, qual que é o valor de custo do seu estoque no final do dia. E assim você vai descobrir qual que é o custo das mercadorias que você vendeu. Tá, agora vamos para a aba despesas fixas. Lembra o que que é despesas fixas? Despesas fixas é aquilo que não varia se você vender mais ou menos. Então aí você vai vir aqui e vai preencher quais são suas despesas fixas.
Então, se você está começando falando de quem vai começar a vender, você já consegue ter isso. Vamos supor que você vai começar amanhã, você já tem aqui esses dados. Por exemplo, plano de celular. Depende se você vai ter ou não. Se você está pegando um celular só para a loja, então você tem um plano específico só para esse celular. Se você estiver pagando um plano, ou se você for usar só o Wi-Fi da sua casa, não tem essa despesa. Ou se você for usar o seu celular mesmo, você não vai incluir essa despesa aqui. Por quê? Você já tinha essa despesa antes de ter a loja. Então, você não vai incluir essa despesa aqui, porque de todo jeito você já tinha ela antes. Não está aumentando a sua despesa por causa da loja. Então, você não vai pôr. Agora, se você está colocando um celular só para a loja e você está colocando um plano só para ele, aí você tem que incluir aqui qual que é o valor do plano do celular. Internet, se você vai usar a internet da sua casa, que era o plano, você não está aumentando o seu plano de internet por causa da loja, você vai não precisa pôr aqui essa despesa. Ah, não, eu tive que aumentar meu pacote de dados para poder para usar na minha loja. Aí você vai pagar a diferença que você entre o que você pagava com o que você vai pagar agora, você vai incluir aqui. Agora, se for usar mesmo que você já tinha, não for exceder suas despesas, você não vai colocar aqui, que já era uma despesa que você tinha. Se você tem funcionários ou vai ter funcionários ou funcionárias, você vai colocar aqui. Ah, não, é o aluguel. Aqui é essa parte do aluguel. É para quem paga aluguel, se vai alugar um cômodo, se tem loja física, né? Vai colocar aqui. Funcionários, se você for ter funcionários, você vai colocar tudo aqui. Salário, 13º, férias, tudo, todos os encargos, tudo, vale transporte, tudo você vai colocar aqui dentro dessa despesa, dentro do mês que você está fazendo aí o seu controle. Contador não é necessário ter essa despesa, mas se por algum motivo você preferiu contratar um contador, então você vai colocar aqui. Aqui é a sua retirada, né? O seu Prolabore. Então, você vai incluir aqui, porque todo mês você vai fazer uma retirada, né? Na hora certa, que a empresa puder, você vai fazer essa retirada. Material de limpeza, você pode incluir, mas desde que, no caso, é mais para loja física, né? A loja em casa não tem essa despesa, que já era que você usava anteriormente. Material de expediente, o que é material de expediente? Caneta, calculadora, régua, essas coisas que você precisa para usar no dia a dia aí da loja. Despesas bancárias também não deveria ter, né? Eu aconselhei vocês aí a utilizar o banco, um banco online, que não tenha taxa de manutenção, então eu espero que não tenha aí essa despesa bancária. Sistema, né? A mensalidade ali do seu sistema, então você vai colocar aqui. Impulsionamento nas redes sociais. Esse aqui eu coloquei ele como fixo, porque é muito importante hoje você trabalhar nas redes sociais. A gente vai falar isso mais semana que vem, quando a gente for falar sobre redes sociais, mas hoje não dá mais para trabalhar só no orgânico. O que que é orgânico, Flaviane? É você trabalhar no Instagram sem investir nele, sem pagar para que ele entregue para mais pessoas. Então, hoje ele entrega muito pouco no gratuito, no que a gente chama de orgânico. Então, é muito importante que todo mês você invista ali nas redes sociais. Então, o mínimo hoje acho que subiu um pouquinho agora, tá mais que era 180, que agora acho que subiu para R$ 6 vezes 30, não, era 6, acho que subiu um pouco, mas era R$ 180 mais ou menos por mês para você pôr ali o mínimo todo mês. Então, é importante você colocar todo mês, pelo menos o mínimo ali de investimento nas redes sociais, por isso que eu coloquei aqui no fixo, que eu quero que esse seja um investimento seu todo mês. Se você for usar algum site, alguma plataforma, você vai colocar aqui qual que é a mensalidade desse site. Acerto de estoque. Todo mês, na hora que você fechar o mês, você vai fazer o seu acerto, vai fazer o balanço e vai fazer o acerto de estoque. Se por algum motivo você perdeu alguma peça, você precisa incluir aqui essa despesa. Então, eu coloquei ela aqui para que você considere essa despesa se você não sabe se essa peça foi vendida, se foi roubada, se perdeu na rua, né? Você precisa lançar aqui essa despesa. Aluguel de maquininha, no caso, para quem aluga, ela é uma despesa fixa, porque o aluguel ali é fixo todo mês. Então, você precisa
Se for aluguel, é aqui. Se for compra, a gente vai falar daqui a pouquinho. Se você comprou a maquininha, é investimento, não é despesa fixa. O MEI é fixo, né? Todo mês você tem que pagar lá o valor do MEI. E para quem tem aí água, loja física, né? Água, energia. E se vocês tiverem mais alguma despesa que não que é fixa e não está aqui, pode ir incluindo, escrevendo aqui e incluindo aqui na aba que você tem. Eu vou colocar aqui algumas despesas, só para eu mostrar para vocês como que fica a planilha lá no final. Então, plano de celular não tem, internet não tem, aluguel não tem, não vou pôr funcionários por enquanto, contador, a retirada. Eu vou falar sobre isso com vocês daqui a pouquinho. Material de limpeza não vou pôr, material de expediente. Nossa, loja em casa é tudo de bom, né? Despesa é muito pequena. Despesa bancária não tem, sistema tem. Vamos pôr aqui, ó, R$ 50 de sistema. Vou pôr R$ 200 de despesa de investimento em rede social. Site não precisa, acerto de estoque não precisa, aluguel de maquininha não precisa, o MEI tem, vou pôr aqui R$ 65 e pronto. Essas daqui vão ser as despesas que eu vou colocar aqui de forma de exemplo para vocês entenderem. Feito isso, você vai passar para outra aba que é despesas variáveis. O que a gente tem aqui nas despesas variáveis? O que é despesa variável? O que varia se você vender mais ou menos. Primeiro ponto que a gente tem aqui, que é a consulta de CPF. Quando eu tinha minha loja, eu fechei essa consulta de CPF com a associação comercial e era a seguinte forma. Eu pagava R$ 50 mensais e eu tinha direito a 14 consultas. Então, na verdade, esses R$ 50 mensais era fixo. Então, eu iria incluir aqui, ó, consulta de CPF mais R$ 50. Só que, se eu excedesse essas 14 consultas, cada consulta, se eu não me engano, acho que era R$ 5 cada uma. Cada uma que eu excedesse era R$ 5 após as 14 consultas. Então, essas excedentes, ela era variável. Uma era fixa, uma parte era fixa, mas outra parte era variável. Então, por isso que ela está aqui na aba de variável, o que é excedente no meu caso. Então, depende do plano que você vai fazer aí com o birô que você escolher para fazer consulta de CPF. Entrega. Soviane, eu ainda não vendo roupas infantis. Como que eu vou saber? Como que eu vou lançar aqui? Quanto que eu vou lançar aqui de entrega? Você vai fazer também um planejamento do quanto você acha que você vai gastar. Lembra, isso é só o primeiro mês. Depois, no segundo mês, você vai ter o primeiro para se basear. Depois, no terceiro mês, você vai ter a média do primeiro com o segundo. Então, vai ficar um número mais real. Mas aqui, inicialmente, a gente vai fazer uma provisão do quanto você pretende gastar com entregas. A gente falou que, aqui no controle de vendas, que você espera vender aí R$ 2.000. Eu espero vender, jogando aqui na minha planilha, R$ 2.000. Então, eu acho que eu vou fazer aí mais ou menos umas 50 vendas. Se dessas 50 vendas, eu acho que 30 vai ser entrega, certo? A gente nós já fizemos a escolha do entregador, já decidimos como vamos fazer nossas entregas, como que vamos cobrar nosso frete. Então, a gente já sabe como que custa cada frete. Então, vamos supor que eu vou fazer 30 entregas e cada uma vai me custar R$ 5. Então, 30 vezes 5, R$ 150. Então, eu vou lançar aqui R$ 150 que eu acho que eu vou gastar com, com despesa de entrega. Caso você já tenha loja, você já consegue preencher aqui, ó. Se você já faz consulta, você já tem essa informação. Se você faz entrega, se você tem controle, você já tem a média do quanto você gasta de entrega por mês. Como nós estamos no fim do mês, então de janeiro, então já dá para você, se você tem controle, olhar lá quanto que você gasta por mês de entrega e lançar aqui. Já vai estar mais fácil. Então, você já tem esse controle. Comissão de cartão de crédito. Flaviane, eu não comecei a vender. Como que eu vou saber como que eu vou gastar de comissão de cartão de crédito? A mesma coisa. Você aqui na primeira aba falou que esperava vender R$ 300 no cartão de crédito à vista. Então, você vai vir aqui, vai lá olhar na sua taxa da maquininha que você escolheu, qual que é a taxa para vender no crédito à vista.
Vamos supor que é 1%. Então, você vai pegar os R$ 300 que você está prevendo vender no crédito à vista, vezes 1%. Então, deu R$ 3. Então, eu vou pôr aqui R$ 3. Eu pus o igual para ele poder somar. Mas, peraí, vou fazer assim. Você colocou aqui que você espera vender R$ 700 no crédito parcelado. Então, você vai pegar R$ 700 vezes. Se você espera vender no máximo em 3 vezes, então, a gente já falou sobre isso também na aula de compras também. Se você não assistiu, volta lá. Se você espera vender em 3 vezes, pega a pior parcela, o pior cenário, então vamos pensar em 3 vezes. Qual que é a taxa que você vai pagar para a maquininha de cartão de crédito se você vender em 3 vezes? Então vamos supor que é 3%. Então a gente vai pegar 700, que é o que você espera vender no cartão de crédito parcelado, vezes 3%, que é a taxa que a maquininha vai te cobrar. Deu R$ 21. Então vai ser 3 mais 21. Então deu R$ 24. Então, se você vender R$ 2.000, sendo R$ 300 no crédito à vista e R$ 700 no crédito parcelado, você vai pagar R$ 24 para a operadora de cartão de crédito. Flaviane, se eu já tenho loja, você já consegue fazer esse cálculo. É só você pegar quanto você vendeu menos o que você recebeu da sua maquininha de cartão de crédito até dia 31. Então você tem que esperar, né, até as compras do dia 31 caírem. Então, quanto você vendeu menos o que você recebeu da operadora de cartão de crédito. A diferença é quanto você pagou de comissão. Comissão de vendedores, né, se você tiver, e outras despesas que você tiver aí que forem variáveis, você vai lançar nessa aba aqui. Feito isso, você preencheu as suas despesas, sua planilha de despesas variáveis. Investimentos, aí a gente vai para a próxima aba, investimentos. Então, aqui a gente vai ver, você teve algum investimento dentro do mês de janeiro, de equipamentos? Ah, eu comprei uma maquininha de cartão de crédito e eu pago R$ 20 todo mês nela. Então, você vai lançar aqui R$ 20, que é a despesa de investimento em equipamentos. Ah, eu mandei fazer a minha marca para eu começar a minha loja e a pessoa me cobrou R$ 50 para fazer a minha marca. Então, eu vou colocar aqui. Comprei o curso da Flaviane e eu pago R$ 100 todo mês do curso dela lá no meu cartão. Então, eu vou lançar aqui. Qualquer outra despesa que você tiver, você vai colocar aqui, vai colocando tudo aqui, vai somando e colocando aqui. E assim você vai preencher sua aba de investimentos. E essa é a última aba, agora a gente vai para análise, né? Chegou no ponto bom. E eu vou mostrar aqui para vocês por que que a gente fez todo esse preenchimento para vocês entenderem qual que é o resultado que essa planilha traz. Essa planilha, eu falo assim, ela traz um resultado para nós de várias coisas. Ela nos traz a realidade da nossa empresa. Eu gosto muito de trabalhar com ela porque ela me dá o que que eu preciso melhorar, ela me dá como está a realidade, a real da minha empresa. Se o seu sistema te der essas respostas, você não precisa preencher ela, tá? Mas se ele não te der todas essas respostas, é muito interessante você fazer isso. Isso aqui vai mudar o seu jogo, vai mudar a forma como você enxerga e gere a sua loja. Então, aqui ele faz um resumo de tudo que a gente preencheu. Então, a gente vendeu aí R$ 2.000, aí ele preencheu aqui. O custo de mercadoria, que ó, os R$ 2.000, tá aqui, ó. Primeira aba, é só chegar aqui. R$ 2.000. Lembra que a gente preencheu aqui? Aí agora ele veio e jogou aqui. O custo de mercadoria a gente lançou aqui, ó, que começou com estoque de 1.000, teve mais uma compra de 500 e no final sobrou com estoque de 700. Então, o custo de mercadoria foi R$ 800. Então, o que que significa 800, o que que significa R$ 800? Que foi quanto custou esses produtos que você vendeu, que deu R$ 2.000, custaram R$ 800. É isso que ele está dizendo aqui nessa planilha. Então, o seu lucro bruto foi R$ 1.200. O que que é lucro bruto, Flaviane? É o que você vendeu menos quanto custou a sua mercadoria. Só que não é só isso que uma empresa tem de custo.
Então, por isso que a gente chama de lucro bruto, mas muita gente acha que isso é lucro. Aí eu vendi 2.000, pago o meu fornecedor de roupas, pronto. Sobre com 1.200 é o lucro. Não, esse é o lucro bruto. Então, a partir de agora, você vai saber qual que é o lucro bruto da sua empresa. Olha que chique, né? Quem não sabe aí agora, a partir de agora, já entende o que que é um lucro bruto. Depois disso, a gente vai descobrir qual que é a sua margem de contribuição. O que que é isso? Que é você pegar quanto você vendeu, menos o custo da mercadoria para vender isso, menos as suas despesas variáveis. Então, a gente lançou aqui R$ 150 de despesas variáveis. Onde que ele tirou esse número, Flaviana? Aqui, ó. R$ 150 de entrega. Aí ele só alimentou aqui. R$ 25 de R$ 24 de despesas de venda. Aqui, ó, é a comissão do cartão de crédito. Então, ele já lançou lá automaticamente. E se você lançar lá mais algumas despesas, você vai aparecer aqui. Então, qual que é a sua margem de contribuição, né? Quando alguém chegar para você, Flaviane, ó, deixa eu ver aqui. Beltrana, qual que é a sua margem de contribuição? Então, minha margem de contribuição é de 51%, 51,3%. Agora você já sabe. Que nada mais é que a venda menos o custo do produto menos despesa variável. Essa é a sua margem de contribuição, de 51%. Só que aqui ainda não é lucro líquido. A gente ainda tem que tirar as despesas fixas. Então, aqui, lembra das despesas fixas que a gente preencheu aqui? Se você vier aqui embaixo, ó, ele somou, ó, R$ 315, que é a soma desses aqui que eu coloquei. Então, se você voltar aqui, R$ 315, viu? Então, o que que é o seu resultado? Qual que é seu resultado operacional? 1.026, que é a soma, isso menos tudo isso aqui, menos as despesas fixas. Então, deu R$ 711. Então, resultado operacional de 35,55%. Só que isso ainda não é lucro líquido. O que é lucro líquido, Flaviana? É o seu resultado final, que é, depois disso, você ainda tirar quanto você gastou com investimento. Então, 711 menos 170, que vai dar R$ 541. Então, na verdade, você vendeu R$ 2.000, mas você teve um lucro líquido de R$ 541. Então, isso aqui é lucro, gente, entendeu? Isso aqui. Qual que é a porcentagem de seu resultado final, do seu lucro líquido? 27% é aqui, ó, lucro líquido, margem de lucratividade líquida. 27%. Essa é a margem de lucro líquido. Então, assim, mas a maioria acha que o quê? Comprou, vendeu, pá. Isso aqui é lucro líquido. Se fosse, isso aqui é lucro bruto, ó. Quer ver? Lucro bruto, 60%. Aqui, ó, 60%. Margem de lucratividade operacional, 35,55. Margem de lucratividade líquida, 27%. Quando alguém chegar para você e falar assim, me fala aí, qual que é a sua margem de lucratividade líquida? 27%. Você vai saber na ponta da língua. Você vai saber. E se ficar negativa, você vai ver. E aí, o que que tem de errado? Nossa, ficou negativo. E agora, o que que eu vou fazer? Vamos dar uma olhada, vamos olhar. Precisa aumentar faturamento? Precisa diminuir despesa fixa? Outro detalhe para vocês, guarda isso. Despesa fixa nunca, nunca pode ser maior que 25%. Nunca, nunca. Senão vai dar ruim. Sempre de 25% para baixo, ideal de 20 para baixo. Então, aqui nesse exemplo que eu estou dando para vocês, tá dando aí 15%. Então, tá muito bacana essa margem aí, essa despesa fixa. Não tá alta, tá bacana. Então, esse é um ponto para você avaliar. Aquela pergunta que acho que a Angélica me fez de investimento. Olha só, Angélica, do que você vendeu aqui foi investido 8%. Então, dá para você ter uma ideia se está viável, se não está, né? Vou falar com vocês sobre retirada do seu salário, que eu sei que vocês ficam ansiosíssimas sobre isso. A sua retirada de salário, ela é algo fixo, não é? Você vai tirar ali todo mês, tá? Aqui, ó, retirada, tá na aba de despesas fixas. Então, ai, Flaviana, eu quero fazer uma retirada, fiz essas vendas, fechou o janeiro, quero retirar R$ 1.000. Então, vamos pôr aqui, ó, R$ 1.000. Dá para tirar R$ 1.000 esse mês para mim? Joguei R$ 1.000 aqui, vamos lá ver se dá?
Então, o que era R$ 315 se tornou R$ 1.000. Se 1.315. Primeiro, a despesa fixa, olha para quanto que foi? 65%. Ou seja, de 2.000, você está tirando 65% da sua empresa. 65 não, porque está aqui os 315, né? Que não é do seu salário. Mas olha, você está tirando aí 65% do que você fatura, tá indo embora. Será que isso é saudável? Não é. Tá claro que não é saudável, né? Não dá para. Você vende 1.000, vai ali, tira 1.315 para pagar as despesas fixas e a sua retirada. 65%? Não dá, né? E o mais claro que não dá é que aqui, ó, o seu resultado operacional já ficou negativo. Aí, a hora que tira o investimento, ficou o resultado da sua empresa negativo. Olha que o resultado, a margem líquida, ficou menos 22,95. O que que significa isso? Que você não teve lucro, você teve prejuízo. Então, R$ 1.000 não dá para tirar nesse mês aqui. Flaviane, então quanto que dá para eu poder tirar nesse mês? A gente tira aqui o seu salário, vamos lá. Não sobrou R$ 541 aqui? Então, isso aqui significa que você, com essa operação dessa forma aqui, você lucrou R$ 541 líquido, líquido, já tirando todas as despesas. Sobrou R$ 541. Aí fica a seu critério. O que que você quer fazer? Quer reinvestir no negócio, comprar mais produto? Investir em algum serviço, em alguma máquina, algum produto, computador, celular, enfim. Vai reinvestir no negócio, vai comprar mais produto, vai criar uma reserva financeira. Você já tem reserva financeira? Como que está seu capital de giro? Vamos falar de capital de giro daqui a pouquinho. Então, é viável? É saudável? Ah, se for saudável, se você quiser tirar, você pode retirar. Retira, dá para tirar os 541. É você que vai decidir o que que é a melhor opção a se fazer com esse lucro que sobrou aqui da sua empresa. Então, é isso. Então, essa planilha, olha o tanto de informações que ela traz para a gente, o quanto ela mostra a realidade da sua empresa. Outro ponto que ela traz aqui é ponto de equilíbrio. Aqui ela falou que, de acordo com essas informações, o que que é o ponto de equilíbrio? É quanto você precisa vender para que você não tenha nem lucro, mas também não tenha prejuízo. É o ponto de equilíbrio. É o mínimo que você precisa vender para você honrar com seus pagamentos, mas não vai sobrar com nada, vai zerar. Seria que nesse exemplo, 600, ele já soma para você R$ 614 é o mínimo que você precisa vender para você nem ter prejuízo, mas também não ter lucro. Então, ele já te dá essa informação também. Igual eu mostrei para vocês, margem de lucratividade aqui embaixo também. Então, assim, acho que vale muito, muito a pena vocês usarem. Se o sistema derem para vocês essas informações dessa forma, ok, então não precisa preencher. Mas se não der, faça isso, que vai ajudar muito você na administração da sua loja. Além disso, se você quiser também, na próxima aba tem DRE analítico, que você vai analisar tudo isso de forma mais específica, né? Que ele mostra, ó, receitas operacionais à vista, R$ 1.000, então é 50%, cartão de crédito parcelado representa 15%. Então aqui ele vai te dar tudo de forma mais específica, né? Tudo especificadinho, tudo direitinho aqui para vocês. Então, se você quiser ver de forma mais analítica, tá aqui. Esse aqui é o sintético, que, na verdade, o sintético é mais resumido, né? Mas de forma mais resumida e aqui mais amplo, na verdade, é o contrário. E tem gráficos aqui também, ó. Se você quiser analisar por gráfico, aqui também mostra por gráfico, tá bom?